Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Abemos Trade. E nesse vídeo aqui eu quero divulgar para vocês o resultado de uma estratégia que eu fiz, baseada no livro Naked Forex, do Walter Peters. E essa estratégia consiste no seguinte, no caso no livro são mais de 3 entradas, né? São 7 entradas, só que para essa estratégia específica aqui eu usei 3 entradas apenas. Eu usei as caudas de canguru, eu usei as grandes sombras, ou basicamente os engolfos, e eu usei o Fibonacci para traçar, para fazer o retraçamento de grandes candles de força. Então, vou mostrar mais em detalhes aqui para vocês. Depois eu vou fazer vídeos introdutórios de cada coisa assim, mas nesse momento eu vou mostrar que essa estratégia aqui, ao longo de um ano, ela me rendeu 98,83%, me rendeu 76% de acerto, sempre trabalhando com stop, sempre trabalhando dentro da segurança da sua conta, para você não perder ordens e tomar prejuízo maior se tiver um flash crash, como teve 2, 3 meses atrás. A gente teve aqui também, vamos ver aqui, foi um total de 74 trades, e é isso aí. Então, aqui a gente teve vou mostrar aqui para vocês no histórico da conta. Tivemos aqui um depósito inicial de $1.000, e aí a gente começou aqui a fazer trades no gráfico de 2015. Então foi aqui, ó, de janeiro de 2015 até 29 de dezembro de 2015. Então foi um ano de trade aí. Qual tempo gráfico eu usei? 4 horas. Então vamos colocar aqui 4 horas. Foi esse tempo gráfico. Olha aqui, ó, se vocês olharem aqui na tela, vocês vão ver as operações. Vou entrar em detalhes de algumas operações aqui para vocês terem a noção, tanto de ganhos quanto de perdas, explicando mais ou menos o que eu fiz, como que eu fiz, para vocês já terem aí um tipo de estratégia para vocês entrarem no mercado. Tá? Aqui os Fibonacci. E é isso aí. Deixa eu passar aqui algumas entradas para vocês terem a noção de como que é feito isso aí. E aí eu vou explicando o que são vou explicando quais são os tipos de entrada, vou explicando quais são, como que você identifica essas coisas, como que você traça essas entradas para ter essa taxa de acerto alta aqui de 76%. E agora está passando um trator aqui na minha rua, maravilha. Vou esperar ele passar, né? Vamos ser educados com o trator. Trator, caminhão, sei lá. Beleza. Vamos lá. Tá aqui, vamos começar na primeira operação. O que foi a primeira operação aqui? Vamos dar um zoom nela. Procurar essa. Aqui, achei. Vamos dar um zoom nessa operação. Ok. O que foi essa operação aqui? Essa operação foi o seguinte. Vocês podem ver que o gráfico vem numa tendência. Primeira coisa que vocês fazem quando vocês olham um gráfico. Vamos lá, vamos do início aqui. Esse vídeo vai demorar um pouco mais de 10 minutos. Já vou avisando aqui. Beleza. O que a gente faz quando a gente olha um gráfico? A gente pensa assim. Para onde esse gráfico está indo? Essa é a ideia que a gente tem que ter de início ao olhar para um gráfico. Então você olha aqui, ó, a primeira operação está aqui. A gente olha assim, claramente ele está na tendência de baixo. Não tenha dúvida disso. Tá? Ele vem e ele vem caindo. Ele estava aqui numa consolidação, aqui uma consolidação, e ele veio caindo. Teve esse start aqui da descida, e ele veio caindo. Então, claramente, isso aqui é uma tendência de baixa. Por que eu errei nessa entrada aqui? Eu vou mostrar para vocês a entrada de perto, para vocês terem uma melhor noção dela. Olha aqui, essa foi a entrada. A entrada foi exatamente aqui. Foi aqui. Isso aqui, ó, é o que a gente chama de perna de canguru, ou kangaroo tail, né, que o Walter chama no livro dele. Por quê? Porque é um candle. É como se fosse um pin bar? Que eu chamo de martelo, né? É um martelo? É e não é. Por quê? O kangaroo tail ele tem características mais específicas do que um simples pin bar. Muitas coisas podem ser um pin bar.
Vamos pelo início. O que é um pin bar? Pin bar é um candle onde a sombra tem 2,5 vezes maior do que o seu corpo. Simples assim. Esse é um pin bar. Essa é a definição tradicional do pin bar. Qual que é a diferença do canguru tail? O canguru tail tem algumas características diferentes. Por exemplo, ele tem, além das características do pin bar, né, ou seja, você tem uma cauda mais longa do que o corpo, você tem o corpo fechando, o corpo inteiro fechando no candle passado, você tem uma sala à esquerda. O que significa isso? Que nessa faixa aqui, ó, deixa eu pegar aqui, você tem que, nessa faixa aqui, ó, olha o tanto de espaço que eu tenho livre, mostrando que isso aqui, ó, é uma zona que o preço não chegou. Então, se o preço chegou aqui, ele tende a respeitar essa sala à esquerda. Então, quanto maior for essa sala à esquerda, mais confiável é o seu canguru tail. Então, você tem essas características, você tem várias outras características também. Então, ele toca numa zona de resistência ou de suporte. Normalmente ele passa um pouco, ele é um candle que se destaca. Então, como que ficaria o TP dele? O TP, as ordens dele. Então, aqui está o canguru tail, você colocaria um TP, uma ordem de compra aqui nesse caso, indicando que iria existir uma reversão no gráfico. Você colocaria um pouco acima aqui, alguns pips acima. Nossa, esse negócio aqui é muito chato. Vou colocar aqui com o mouse mesmo. Você colocaria aqui um pouco acima, tanto é que a ordem entrou aqui, ó, depois de 2 candles. Colocaria um pouco acima e o stop loss você colocaria um pouco abaixo da cauda também. Sempre um pouco abaixo. Por quê? Para evitar flutuações do mercado desnecessárias que vão lá e caçam o seu stop ou que caçam a sua compra e fecham ela imediatamente. Beleza. Coloquei aqui a compra e coloquei o stop loss aqui embaixo. E deixei o mercado fluir. Tocou aqui e ativou a compra. Aí ele veio, tentou passar dessa resistência, que foi o gap, não conseguiu e seguiu a tendência de baixa que ele estava. Qual foi o meu erro aqui? O meu erro foi esperar sinais mais fortes de que essa tendência iria reverter. Então, se está numa tendência de baixa, o que é o ideal para a gente fazer? O ideal é tenta pegar alguma entrada nessa tendência de baixa. A gente não tenta caçar a mosca branca, ou seja, não tenta pegar o exato ponto da reversão de toda uma tendência. Isso é uma coisa muito complexa. Ninguém consegue fazer isso. Quem falar que consegue, está errado. Sacou? Isso aí não tem como prever o mercado. A gente tem como fazer trades que tem uma probabilidade mais alta de acontecimento, mas prever o mercado em si ninguém consegue prever. Tá? Então, qual que foi o meu erro aqui? Por que eu perdi? Por que eu perdi 629 pontos ou 62 dólares nessa entrada aqui? Justamente por isso. Porque eu quis antecipar uma reversão de tendência com um único candle. Normalmente não é assim que acontece. Normalmente vai brigando, tem uma consolidação, tem uma exaustão do preço e aí o preço sobe de novo. Vamos ver outra aqui que a gente acertou, para vocês entenderem melhor. Deixa eu ver essa segunda aqui. Essa segunda aqui. Tá. Essa segunda aqui é um exemplo bom disso aqui. É um exemplo bom. Aqui a gente tem de novo outra perna de canguru, outro canguru tail. Nesse caso aqui, ó, foi esse candle específico. Percebe que ele existe uma sala à esquerda. Não é uma sala tão grande, mas ela se destaca. Você tem o corpo fechando no candle anterior. E você tem mostrando uma indicação de força para a venda. Então, eu coloquei uma venda aqui, coloquei o meu stop loss aqui em cima, e eu deixei nesse lugar aqui eu não fiz nenhum take profit. O meu take profit estava sendo sair com mais de 100 pontos. Essa foi a minha ideia. Então, cada candle de 4 horas, se um candle de 4 horas me desse mais de 100 pontos, beleza. O meu take profit foi isso. Minha meta de lucro foi essa. Então, aqui nesse caso, a ordem foi entrar aqui no meio desse candle e ela saiu descendo até aqui. Então, eu fechei a venda aqui. Dava para continuar? Dava. Por quê? Porque a gente está ainda numa tendência de baixa. Só que, nessa estratégia, eu não estou buscando pegar tendências. Eu estou buscando pegar movimentos do gráfico. Ou seja, o gráfico veio,
ele deu uma pequena... deixa eu pegar aqui o negócio para mostrar para vocês melhor. Aqui, ó. O gráfico veio, ele deu uma pequena surrupiada aqui para cima, ó, e deu uma pequena surrupiadinha aqui para cima, e aí ele voltou a cair de novo. Voltou a cair e caiu indefinidamente ali. É isso aqui que eu estou tentando pegar. Ou seja, a tendência de baixa, que eu não fiz aqui em cima, a tendência é de baixa, então a gente tem que sempre focar em seguir a tendência. Porque esse é o movimento que normalmente dá mais dinheiro. Você tá vindo a tendência, aí você espera o gráfico respirar, respirou, tomou fôlego de novo para continuar descendo, aí você fez a entrada e seguiu junto com a tendência para tentar pegar o máximo possível. Nesse caso específico aqui, eu não estou buscando grandes quantidades de ponto em tendência, eu estou buscando movimentos. Então, o preço subiu, eu entrei com a venda junto e saí com o meu lucro aqui. Deixa eu ver se eu acho um... Aqui, ó. Esse aqui é outro caso que eu fiz, inclusive, a ordem. Esse aqui é claramente um canguru, um canguru tail também. Contra a tendência, nesse caso. Só que ele estava muito claro aqui. Ele tinha uma clara... Só vocês observarem. Esse aqui é um canguru, uma cauda de canguru. Isso aqui é uma cauda de canguru. Muitas coisas que são cauda de canguru. Só que aí você olha esse aqui e você pensa assim, essa realmente é diferenciada das outras. Então, coloquei aqui uma compra e saí aqui em cima também. Não ia segurar muito esse movimento, porque é uma tendência de baixa, e ela foi se consolidando mais baixa ainda, então eu queria aqui entrar e sair rápido. Mas essa ordem aqui durou tipo um dia e meio, 2 no máximo. Atingi aqui meus 100, cento e poucos pips. Deixa eu ver essa aqui. Foi essa aqui? É, foi essa aqui. Atingi 60 pips e caí fora da operação. Deixa eu mostrar pra você. Aqui, ó. Esse aqui é o engolfo, a grande sombra, que é literalmente esse aqui, ó. Eu tomei um prejuízo nessa, por causa do TP, inclusive. Eu coloquei o negócio errado. Mas é assim mesmo. Ó, qual que é a característica de uma grande sombra? Que é o que chama no livro dele de Big Shadow. É exatamente isso aqui. Ó. Você tem um candle e você tem um candle de força muito maior aqui do lado, que ele praticamente ele engolfa, né? Ele engloba todo o candle anterior, mostrando para onde ele está indo. Então, beleza. Onde que a gente coloca o take profit aqui? Onde que a gente coloca as coisas? Nesse caso aqui específico, eu tenho outros exemplos melhores aqui. Esse aqui eu errei também. Nesse exemplo, porque eu estava começando a fazer o negócio, estava meio assim e tal, então, dá um desconto aqui para mim também. Aqui você colocaria a venda aqui, aproveitando também que é uma tendência de baixa, você colocaria a venda aqui, colocaria seu take profit ou seu stop loss um pouco acima aqui do candle. Sim, você vai usar um stop de muitos pontos, mas paciência, essa é a estratégia, segue a estratégia que dá certo. Tanto é que foi essa aqui. Foi essa aqui, ó. Pode ver que eu coloquei até errado. Coloquei uma venda onde não poderia colocar uma venda. Aqui teria que colocar coloquei uma compra onde deveria ter colocado uma venda. Mas isso aqui foi o começo. Foram minhas 4, 5 primeiras operações, né? Aqui pro meio, pro final, eu entro melhor na estratégia, eu consigo fazer ela fluir mais. Tanto é que fiz quase 100% de lucro em um ano. Em um par só, em H4. Normalmente, quando você está fazendo trade, você está aberto 10, 12 pares aqui. Então, você teria muito mais operações todos os dias para fazer do que simplesmente fazer uma operação a cada 2 dias. O que também não é uma má coisa, você lucrar 100% ao ano, pelo amor de Deus. Né? Tá. Vamos lá, nesse caso aqui, como que a gente faria segundo essa estratégia? Você colocaria o sell aqui embaixo desse candle, colocaria o stop aqui em cima, um pouco acima do pavio, e aí você depende da sua meta. Você colocaria a meta para cá, colocaria a meta para cá, não sei onde você colocaria a meta. Nesse caso aqui eu fecharia provavelmente aqui embaixo, já pegando só alguns pontos. Pegaria 800 pontos ou 80 pips e cairia fora da operação. Aqui do lado, mesma coisa, uma cauda de canguru.
muito simples de identificar. Depois eu vou fazer um vídeo com gráfico ao vivo, com gráfico real, mostrando para vocês no gráfico real, rodando ao vivo ali na corretora e tal, essas oportunidades aqui também. Nesse caso aqui, eu preciso fazer testes, porque eu não sei se a minha estratégia funciona na conta real. Então eu faço testes longos de 6 meses, 1 ano, 2 anos, até 3 anos, para eu certificar que quando eu pegar a minha estratégia e colocar na conta real, com dinheiro real, com dólar, que ela vai ter frutos. E eu não preciso ficar esperando o gráfico mostrar para mim se eu vou ter lucro ou não. Eu já sei que eu vou ter lucro, por quê? Porque eu tenho uma confirmação histórica de que essa estratégia dá lucro no passado. Isso não é garantia de lucro, mas isso te dá ótimas, excelentes chances de que você tenha lucros também no futuro. O mercado ele é cíclico, principalmente esse mercado de câmbio. Então, uma estratégia que funciona 5 anos atrás, é muito provável que ela funcione agora. Existem poucos casos de estratégias que não funcionam ao longo do tempo, que são, por exemplo, estratégias de abertura. Ao longo dos anos, as estratégias de abertura de mercado, por exemplo, a abertura de Londres, ela teve que ser mudada porque ela não funciona mais da forma que ela funcionava antes. Então, existem particularidades, só que não é esse caso aqui. Tanto é que esse livro aqui ele foi feito há 6 anos atrás, em 2012, 2013, se eu não me engano. E ele funciona no gráfico de 2018, no gráfico agora de 2019 que eu estou operando, e ele funcionou no gráfico de 2015 também. Olha o caminhão de novo. Vou esperar um tiquinho. E vamos aqui, ó. Essa aqui claramente é uma cauda de canguru. Ou seja, candle abrindo e fechando no candle anterior. Você tem uma cauda longa. Você tem uma sala à esquerda muito longa. Então aqui você poderia mirar um pouco mais de pips, que foi o que eu fiz. Então, olha aqui. Coloquei a ordem de compra aqui em cima, um pouco acima do pavio, para você evitar flutuações. Coloquei o stop loss aqui embaixo e deixei rolar sem take profit, ou seja, não estava controlando o meu lucro. Por quê? Porque isso aqui é um software de teste, então quando eu aperto espaço, é como se quando eu vou apertando os espaços, que eu estou apertando aqui, é como se o tempo fosse passando e os candles vão aparecendo, te dando uma sensação de que o mercado é ao vivo. Esperei aqui, esperei um pouquinho e tal. Aqui quase tocou. Aqui, ó. Eu coloquei aqui embaixo. Ele quase tocou no take profit, no stop, não tocou. E ele foi fazer o meu lucro aqui. Foi um lucro de 978 pontos. Beleza? Isso dá 97 dólares. Por quê? Porque eu estava fazendo um volume de 0,10 numa conta de $1.000. É um volume mais agressivo? É. O que é? Existem volumes recomendados para a quantidade de dólar que você tem? Existe. Por exemplo, existem metodologias que falam que a cada 100 dólares você aumenta 0,01 de volume. Então, se eu tenho $1.000, eu teria 0,10. Isso é uma coisa, como se fosse um padrão. Né? Ou seja, a cada 100 dólares, 0,01 de ordem. Se eu tenho 1.000, 0,1. Se eu tenho 2.000, 0,2 e assim sucessivamente. É a melhor metodologia? Depende. Isso aí a gente vai tratando ao longo dos vídeos, porque existem metodologias mais agressivas, mais conservadoras, depende do seu objetivo. Não tem como falar se alguma coisa é ou não específica. Se é ou não certa, não existe certo e errado. E os meus vídeos do desafio aleatório, eles estão aí para provar isso. Não existe certo e errado no mercado. Tanto é que eu estou fazendo lucro, estou ganhando dinheiro, efetivamente, fazendo ordens aleatórias, completamente aleatórias, com um gerador de moeda online. Então, eu faço um cara ou coroa online, e de acordo com o resultado desse cara ou coroa, eu coloco uma ordem de compra ou de venda. E eu já estou com 40% de lucro. Simples assim. Então, por quê? Porque o importante também não é a entrada, é a saída. E eu vou falar mais disso depois. O mercado, ele... É importante você ter métodos de entrada? Sim, porque métodos de entrada, eles já são tradicionais, já são consolidados, mostrando há muitos e muitos anos que eles funcionam. Então é por isso que é interessante você ter métodos de entrada. Só que
não é muito bem o método de entrada que vai te dar o dinheiro, e sim o método de saída. Se você não tiver paciência, você não ganha dinheiro. Tá? Isso aí é uma coisa que o próprio Warren Buffett falou em várias coisas dele. Que o mercado é um meio de transferência de dinheiro do impaciente para o paciente. Sabendo disso, a gente literalmente tem que esperar. Então não tem muita coisa para fazer. Espera. Espera o gráfico rodar, espera a flutuação acontecer. Vou confessar que eu tenho muito problema em esperar o gráfico rolar. Eu vejo o lucro chegando, eu já quero sair logo. Eu vejo o prejuízo chegando, eu já quero sair logo no prejuízo para não esperar ter um prejuízo maior. Então, essa ansiedade a gente vai aprendendo a controlar por meios de garantias que a gente vai tendo. Por exemplo, esse software de teste aqui. A gente testa a nossa estratégia, a gente percebe que ela funciona no longo prazo e por isso eu consigo ter mais paciência no gráfico no dia a dia. Eu não tenho mais surpresa, não tenho mais expectativa. Eu sei que o negócio tem uma alta tendência de dar certo e, portanto, eu espero e está tudo bem com isso. Aqui, ó, dando continuidade aqui. Aqui acabou a tendência, tá? Aqui nesse caso aqui, ó. Se vocês observarem, dá um zoom para baixo. Essa tendência aqui ela acabou e ela veio num período de consolidação. Fiz até um quadrado aqui, ó, pra vocês observarem. E aqui dentro eu fiz vários trades, vários trades. Não vou entrar em detalhes em todos, mas aqui eu fiz vários. Por quê? Olha só, se vocês observarem aqui, ó, esse retângulo aqui criou uma resistência e aqui embaixo um suporte. Beleza? Então, aqui fiz várias operações. Por exemplo, percebi que bateu aqui em cima, fiz uma venda. Percebi que bateu aqui embaixo, fiz uma compra. E aí eu fui vendo aqui, ó. Percebi que bateu aqui, venda, compra, venda. Aqui eu lucrei bastante. Aqui um canguru, uma perna de canguru, mostrando que o gráfico ia tocar no canal de cima, tocou na resistência. Do mesmo jeito aqui, ó. Apareceu para baixo, fui vendendo. Do mesmo jeito aqui para baixo. E olha só que interessante. Aqui, ó, ele já mostrou que... Olha só. Quando você tem um canal e o preço ele começa insistentemente a ir tocando com um intervalo menor, é sinal que ele vai romper para esse lado que ele está testando mais vezes. E quase foi esse caso aqui. Ó. Ele começou a tocar várias vezes aqui, só que não respeitou. Então ele veio cá, voltou, e aqui do mesmo jeito. Apareceu essa perna de canguru aqui, que ela tinha muita sala à esquerda, se vocês observarem. Coloquei uma venda, o preço quase bateu no meu stop aqui em cima, e aí ele furou o canal e nem voltou para retestar e vazou, continuando a tendência de baixa que estava vindo aqui, ó, se vocês observarem. Então aqui foi só um movimento de consolidação, uma congestãozinha, consolidou, continuou de novo o processo da tendência de baixa aqui. Beleza, deixa eu pegar alguma... Deixa eu ver se eu acho. Vou pegar um Fibonacci aqui para vocês entenderem como é que usa. Deixa eu ver aqui. Aqui ó, um exemplo de Big Shadow, de novo. Na Big Shadow, o setup ele é em cima do candle de força. Não é em cima desse candle aqui. Até porque você não vai ver esse candle, você não vai saber que vai vir um candle de força se você tá com esse candle aqui, né? Beleza. Então aqui, nesse caso, você tem um candle, aí você tem um grande candle de força do lado, que tampa todo o candle anterior. Você coloca uma venda e deixa, entendeu? Coloca uma venda e bota o TP no momento que você quiser. Deixa eu pegar um Fibonacci aqui, que eu coloquei aqui mais pro final. Esse aqui foi um período que eu tive que reiniciar o teste. E toda vez que você reinicia o teste, quando você clica aqui no Start Teste, ele vai gerando o tempo de novo. Aí você clica e pausa e vai continuando fazendo. Depois eu explico sobre isso. Deixa eu achar um Fibonacci aqui. Ah, beleza. Aqui, ó. Achei um. Esse aqui foi o Fibonacci que eu usei. Na verdade, eu não usei esse aqui para fazer a compra. Aqui, ó. Olha só que legal. Quando existe um candle muito forte, um candle de muita força mesmo, normalmente ele gera um retraçamento. O que é isso? Retraçamento aqui, ó. Fibonacci retraçamento. Você coloca, eu já expliquei isso em outro vídeo, viu? Você pega aqui, coloca a ponta, dessa forma. Você sempre vai colocar o gráfico
para onde ele está indo. Se é um candle de força, você vai colocar um candle de alta, você vai colocar de baixo para cima. Se for um candle de baixo, você vai colocar de cima para baixo. E aí você tem os níveis, certo? Nesse caso aqui, ele chegou perto do nível de 50%. Quando ele chegou nesse nível, eu percebi que ele ia voltar e devolver tudo. Por quê? Porque essa é a característica de um retraçamento. Ele vem, aí ele retraça em algum nível. Normalmente, o sonho, né, é pegar esse nível de 61% e depois ele continua a tendência normalmente. Nesse caso aqui, ele chegou a 50%. Só que eu estava esperando a confirmação. Então, quando ele confirmou aqui em 50%, perto daqui da zona de 50%, eu coloquei uma venda, que ativou aqui no candle seguinte, e aí ele foi vindo. Deixei rolar, para ver se ele ia vir de novo, e fui pegar ela só aqui. Vamos ver outro aqui. Ó, esse aqui foi outro exemplo também. Aqui, ó, um grande candle de força. Aí você espera a força acabar dele, coloca o Fibonacci exatamente onde acaba a força dele, que foi aqui. Daí você espera o movimento de retração que ele vai dar, e quando ele perceber uma exaustão, você percebeu um canguru aqui, ó, uma cauda de canguru, ou outro engolfo, ou uma grande sombra, ou algum candle que vai falar que o gráfico vai reverter, você simplesmente coloca a sua compra. E nesse caso específico, eu poderia ter ganho muito mais dinheiro. Eu poderia ter colocado o alvo sempre em 0%. Eu ia ganhar bastante pips aqui, ia ganhar 160 pips. Mas eu queria só sair no lucro. Então, coloquei aqui a ordem de compra aqui. Coloquei meu stop aqui embaixo. E botei. E saí aqui com... Não sei quanto aqui foi. Aqui eu não vou achar, né? Mas aqui foram quantos pips? Foram quase 30 pips, né? 300 pontos. E assim sucessivamente. Depois eu posso passar essa estratégia com mais calma. Isso aqui foi só para vocês entenderem quais foram os critérios que eu usei para conseguir essa lucratividade de 98,83% num período de 12 meses, de 11, quase 12 meses, né? Foram apenas 3 tipos de entrada. Eu não inventei moda, eu não coloquei absolutamente nenhum indicador. Não coloquei, para vocês verem aqui, ó, não coloquei indicador, não coloquei nada, o gráfico totalmente pelado, o gráfico totalmente naked. No começo eu tinha até colocado algumas linhas de suporte aqui, resistência, para fazer alguma coisa um pouco mais elaborada, só que eu percebi que eu não preciso. Eu não preciso disso aqui para saber onde que estão as zonas que o preço vai bater e voltar. Você coloca o olho, você sabe onde que tem essas zonas. Qualquer lugar aqui do gráfico. Pode abrir aqui, ó. Abre aqui, ó, qualquer lugar. Vamos tirar essa linha aqui. Vamos tirar aqui essa linha. Ó, qualquer lugar do gráfico. Beleza, esse lugar aqui do gráfico, ó, você tira aqui, você olha assim. Esse gráfico, ele está subindo ou descendo? Ele, nesse momento aqui, ó, ele não está nada. Esse momento aqui ele está parado, lateralizado. Aqui ele começa uma tendência de baixa. Então, essa aqui é a primeira coisa que vocês têm que fazer. Então, o gráfico está lateralizado e aqui ele entrou na tendência de baixa, que vai continuar por muito tempo. Aí vocês olham assim, onde que tem uma resistência aqui? Claramente, isso aqui é uma resistência. Vou até marcar ela aqui. Onde que tem um suporte forte? Ó, aqui, isso aqui é um suporte forte. Por quê? Calma aí. Aqui, ó, esse aqui é um suporte forte. Por quê? Porque ele tem vários toques, ele tem mais de 2 toques, então tem 1, 2, ele tem 3 toques aqui, tem 4 toques, porque isso aqui é uma zona, 5, e aqui ele já vira como resistência, então ele tem 6 toques aqui, então isso aqui pode ser considerado um suporte e resistência forte. Existem outros? Existem esse aqui do meio, enfim, esse gráfico aqui tá, deixa eu aumentar assim, agora ficou mais fácil. Existem vários, tem esse aqui, esse aqui você pode considerar esse aqui é da zona, né? Esse aqui não conta. É simples assim. Então, você precisa traçar essas linhas. Você pode traçar para facilitar a sua visualização. Mas você precisa disso para fazer trade? Não. Tanto é que
todos esses meus trades aqui eles foram feitos com um gráfico totalmente limpo, sem nada. Esse volume aqui ele não funciona nesse software, tá? Então, todos os trades foram feitos assim. O único indicador gráfico que eu usei foram dois, né? O Fibonacci e esse retângulo aqui para eu saber quais são os suportes e as resistências da consolidação, para eu ter uma melhor facilitação, para eu ter uma visualização muito mais fácil de onde eu vou colocar minhas ordens aqui, para ver se o preço está respeitando a consolidação. Então, essas foram minhas únicas coisas gráficas que eu utilizei. E é basicamente isso. Vou fazer outros vídeos depois com mais estratégias diferentes, inclusive usando estratégias com indicadores mesmo. Vou fazer vários tipos de vídeos diferentes mostrando isso. E aqui eu queria deixar meu ponto de vista sobre que dá para ganhar dinheiro, dá para ser lucrativo, pelo menos no passado, né? No futuro eu estou sendo lucrativo também, estou fazendo aqui, mas eu não tenho uma amostragem tão grande assim de um ano de trade, para mostrar que está dando dinheiro no futuro, no presente agora aqui do gráfico, que é o gráfico de 2019. Esse aqui, no caso, é o gráfico de 2015. Depois eu vou continuar essa estratégia aqui, eu quero fazer pelo menos 2 anos dela. No mínimo 2 anos, para eu ter a certeza de que é uma estratégia válida, mas eu já estou aplicando ela no gráfico real e eu estou percebendo que ela realmente é válida. Fica aí a dica para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.